Senhor Jesus a todos. Assim como estamos, eu gostaria de convidar os presentes e também aqueles que nos acompanham através das redes sociais para juntos lermos a Bíblia Sagrada no Salmo de número 96. Salmo 96. O Salmo 96 diz, vamos ler até o versículo 10, até o versículo 10. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus, glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra, dizei entre as nações, o Senhor reina. Até aqui. Podem tomar assento. Glória a Deus. Minha gratidão a Deus, minha gratidão ao pastor da igreja, pastor Roberto José dos Santos, minha gratidão à superintendência do Dejadalp, que nessa noite tem a responsabilidade de coordenação desse culto. Nossa gratidão à superintendência do trabalho da obra missionária, pastor Moab, todos aqui presentes. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite. E, em especial, por ser a noite de abertura da nossa 49ª Semana de Missões. São 49 anos de atividades missionárias fora do Brasil. Missão ou missões transnacionais. Porque existe uma dimensão local de missão. Desde que essa igreja foi estabelecida, ela faz missão. Mas missão transnacional, ela faz há 49 anos. Eu gostaria de fazer um pedido de coração a todos vocês, que durante esse tempo, já deveria estar acontecendo há mais tempo, mas infelizmente não acontece. Mas ora a Deus para que seja, ou para que volte a ser um padrão natural em nossos cultos. O pedido de coração que eu faço é que você se desconecte do seu aparelho celular. Quem não conseguiu ainda se desconectar, a maioria conseguiu, mas aqui e ali estava orando a Deus sobre o que falar nessa noite. São tantas coisas, mas antes de dizer do que trataremos,
Eu vinha no caminho e coloquei no meu coração e senti o desejo de iniciar minha fala com uma palavra de gratidão a Deus pela oportunidade de poder ter lhe servido e ainda estar à disposição, dentro da sua vontade, como missionário. Eu acabei de dizer que nós aqui em Abreu Lima já fazemos a obra missionária há 49 anos fora do Brasil. Eu tive a oportunidade de servir por quase 3 anos como missionário na Itália. Questa noite non è una noite di si parlare in Italia. Essa noite não é a noite de se falar em Itália, porque cada noite terá uma nação, e essa é a noite da África. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade de poder ter servido como missionário na Itália, mas de tê-lo servido também e ainda servi-lo como missionário dentro da minha nação. Porque alguns serão chamados para serem missionários fora do Brasil, por muito tempo ou por um tempo, e outros não terão a oportunidade de servir a Deus como missionário fora do Brasil, mas há muitas oportunidades de fazer missão aqui no Brasil. Você começa como missionário fazendo missões no bairro onde mora, na cidade onde mora, no estado onde mora, na região onde mora, no país onde mora. E se Deus tiver uma chamada para além desse país, você será enviado. E o Senhor cuidará de você para qualquer lugar que te enviar. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade de ter servido a Ele como missionário aqui, no meu país. Como continuo servindo e como missionário fora do meu país. Então quero deixar aqui essa minha gratidão a Deus, porque isso é um grande privilégio. Eu falei de vocês em termos de conexão, só não pode desconectar aqueles que estão nos assistindo pela internet. Eu estava olhando agora, eu olhei para a irmã Adriana. A Adriana é equatoriana. E a irmã Adriana, ela é casada com um dos nossos missionários. E ela é um caso inverso. Orem por ela. Ela é um caso inverso porque o nosso missionário, ele foi para o Equador, casou com ela lá. Os dois se engajaram em missões. Aí chegou o tempo dele retornar para o Brasil. Eu estou falando de qual missionário, vocês sabem? O missionário Emerson Rodrigues. Aí quando ele volta a fazer missões no Brasil e ela se torna missionária transnacional. Adriana é Equador fazendo missão no Brasil. Mas também não é noite de falar de Equador. Mas é noite de falar de missão. Missão é renúncia. Missão é renunciar amigos, família, igreja local. Mas também não vim falar dessas coisas. Estou tentando entrar naquilo que é o objetivo da minha fala e já entro. Vou falar nessa noite sobre
conectados com a obra missionária. Porque conexão é uma coisa das quais vocês entendem bem. Conectados, vamos repetir? Diga comigo, conectados com a obra missionária. Eu tenho alguns minutos ali, e nesse tempo nós vamos nos deter a algumas lições que aprendemos com o Salmo 96 sobre missões. Primeira lição, e associada ao nosso tema conectados com a obra missionária, tem a ver com a necessidade de nos conectarmos com os desafios missionários. Há muitos desafios missionários, e um destes desafios que está associado ao Salmo 96 é a idolatria. Mas onde é que está a idolatria no Salmo 96? Está no versículo de número 5, que diz assim: porque todos os deuses dos povos são coisas vãs. Outras versões da Bíblia na língua portuguesa dizem: porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Mas o que é um ídolo? Para mim compreender, para mim conectar-se no fato de que a idolatria é um dos obstáculos à obra missionária, eu preciso compreender o que é um ídolo. Um ídolo é qualquer coisa, de forma muito simples e acessível a todos aqui. O ídolo é qualquer coisa ou pessoa que colocamos no lugar de Deus. Todas as vezes que na nossa vida qualquer coisa ou pessoa ocupa o lugar de Deus, temos ali um ídolo. Todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus como Salvador têm pelo menos um ídolo na sua vida. E serve a este ídolo, e presta culto a este ídolo, e adora a este ídolo. Mas também é verdade que cada pessoa que entrega a sua vida a Jesus e o confessa como Senhor e Salvador, da sua vida, este ídolo é retirado. Porque na vida de um crente só há lugar para Jesus, não há lugar para ídolos. Então o Salmo 96 fala desse obstáculo que desde a antiguidade é obstáculo, é um desafio à realização da obra missionária, a idolatria. Eu pontuei aqui e penso que em 5 minutos, eu vou fazer menção de alguns ídolos, ou de alguns tipos ou modalidades de idolatria, que desde a antiguidade até os tempos mais recentes, alguns mais recentes, ocupam o lugar de Deus na vida de muita gente. Provavelmente alguns desses ídolos, ou um desses ídolos, já ocupou o lugar de Deus na nossa vida. Hoje não mais. Assim cremos e esperamos. Em primeiro lugar, eu gostaria de rapidamente, para nos conectarmos com essa realidade, desse desafio, dizer que existe a idolatria religiosa. É uma das mais antigas formas de idolatria. É aquela que nós encontramos na Bíblia, desde o Antigo Testamento. E também no Novo. A idolatria religiosa envolve o culto a falsos deuses. A idolatria religiosa envolve também culto aos anjos. E a idolatria religiosa envolve também culto a demônios. Idolatria religiosa envolve culto ao próprio diabo.
e a qualquer outro ser ou entidade espiritual, isso é idolatria religiosa. Se pratica também idolatria religiosa a pessoas religiosas que em determinados contextos religiosos recebem recebem culto como o próprio Deus recebe, ou como se deveria dar, melhor colocando, a Deus. Então há pessoas religiosas que são também cultuadas. Idolatria humanista. Onde está o pessoal aqui do ensino médio? Onde está o pessoal do ensino médio aqui? Levanta a mão bem alto assim, ensino médio. Muito bem. Pouquinho de história. Pouquinho de história. Quem sabe não vai servir por Enem. Idolatria humanista é o culto ao homem, no sentido de o homem ser tratado como o centro de todas as coisas. E aí a gente vai falar historicamente de humanismo. Culto ao homem. O culto ao homem, vou dar um salto temporal. E o culto àquelas personalidades religiosas está muito próximo do culto à personalidade. E precisamos ter cuidado, atenção, precisamos ter cuidado com uma coisa muito, às vezes desapercebida. Ninguém nos nossos cultos, atenção, ninguém em nossos cultos, vou repetir pela terceira vez, ninguém em nossos cultos deve ter uma atenção acima do Deus a quem a gente veio cultuar. O dirigente do culto não pode ter mais atenção que o Deus do culto. Os cantores e bandas do culto não podem ter mais atenção do que o Deus do culto. E nem os pregadores do culto podem ser mais, ou nem devem ter a atenção, melhor colocando, que o Deus do culto. Nós podemos admirar pessoas, admirar cantores, admirar bandas, admirar pregadores, admirar ensinadores, mas adoração e atenção e devoção só a Ele, só ao Deus do culto. Não chame para si a atenção do culto, porque a atenção do culto é para Ele. O pregador não é maior que a mensagem e a adoração. E o adorador não é maior que a adoração. Se esconda por trás da adoração, se esconda por trás da mensagem, porque Ele é o centro e a quem devemos dar toda a atenção, glória, louvor e honra no culto. Nós estamos criando alguns ídolos e precisamos ter cuidado com isso, de não confundir a admiração com algo para além disso.
Uma vez tentaram prestar culto a Paulo e Barnabé. Tentaram prestar culto até a Pedro. Está no Novo Testamento, está em Atos. Aí eles, não, calma. Eu sou homem, olha aqui, eu sou homem. Adora ele. Adore a ele. Estou dentro do tema. Mas ao longo dos anos e da história, houve também a idolatria racionalista, o culto à razão. Na idolatria religiosa, o ídolo salva, o ídolo reina. Na idolatria humanista, o homem salva-se a si mesmo, o homem reina. Na idolatria racionalista, a razão salva o homem e o mundo, a razão reina. Aliás, por falar em bandeiras aqui, no Brasil, tem um culto à razão e tem um culto à ciência. É o próximo culto. A idolatria cientificista, culto à ciência. A ciência salva, a ciência... Calma, pastor. Onde é que só viu isso na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Ordem e progresso é um lema progressista, racionalista, cientificista, fé no homem, fé no progresso do homem, da humanidade, com base no homem. Ou na ideia de que o homem nasce bom. E que a ciência, na mão desse homem que nasce bom, é suficiente para que o homem progrida e a humanidade progrida. Mas, vamos para frente. É a idolatria cientificista. A ciência salva. Existe ainda nos nossos dias, e não nasceu hoje, a idolatria ideológica, que mescla política e economia, que não vai dar tempo aqui de discorrer. Mas na idolatria ideológica nós vamos encontrar coisas do tipo: o capitalismo salva, o socialismo salva, a direita salva, a esquerda salva. Mas nada disso salva. A nossa salvação vem do alto, vem de cima. A nossa salvação não vem da direita, não vem da esquerda, não vem de cima. Não significa ser alienado politicamente. Só não vem desses lados. E principalmente dessas ideologias. Mas não vem mesmo. Mas enfim, eu preciso avançar. Porque esses são alguns ídolos que historicamente e atualmente prometem salvação. E tem gente seguindo esses ídolos. Ainda os seguem. Conectados com o perigo, com os males da idolatria. Em segundo lugar, nós aprendemos com o Salmo 96. E aqui precisamos estar conectados com o lugar da obra missionária. Onde realizamos a obra missionária. Já falei rapidamente no início da minha fala, da minha saudação. O versículo de número 3 nos diz: anunciai entre as nações, em todas as nações, na nossa e nas demais. Essa declaração do Salmo 96, versículo de número 3, está intimamente associada com Marcos 16 e 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ainda essa declaração do Salmo 96, versículo 3, anunciar entre as nações, está conectado também com Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lugar da obra missionária, as nações, a nossa e todas as outras.
Precisamos nos conectar em termos de conhecimento sobre a mensagem missionária. Nós temos obstáculos e desafios missionários. Nós temos o lugar onde fazer a obra missionária. Mas antes da mensagem missionária, tem um detalhe que se encontra no Salmo, no versículo 2 do Salmo 96. Quando fazer a obra missionária? E o versículo 2, a última parte do versículo 2 do Salmo 96, eu quero chamar a atenção para ela, mas vou ler todo o versículo 2 novamente. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Todo tempo é tempo de fazer missões, e todo lugar é lugar de fazer missões. Mas voltemos-nos para a mensagem missionária, para o conteúdo da nossa mensagem com base no Salmo 96. Em primeiro lugar, nós lemos no versículo 2 ainda: anunciai, proclamai, declarai a sua salvação. Nós não devemos estar com medo ou nos preocuparmos com o nível de idolatria que se vive, independente de que tipo de idolatria seja. A palavra de Deus fala-nos que diante desses níveis e desses tipos de idolatria, devemos simplesmente anunciar a salvação do Senhor. Anuncie. Prega a salvação, prega a salvação, prega a salvação, prega a salvação. A coisa está feia, prega a salvação, prega a salvação, prega a salvação. A idolatria é absurda, prega a salvação, prega a salvação, prega a salvação. A idolatria tá muito, as trevas estão muito densas. Prega a salvação, prega a salvação, prega a salvação, prega a salvação. Anunciai a sua salvação. A segunda coisa que nós aprendemos com o Salmo 96, que nós devemos anunciar num contexto de idolatria, está no versículo de número 3, anunciar entre as nações a sua glória, a glória de Deus. Eu preciso calcular bem o meu tempo, eu tenho 5 minutos para falar da glória de Deus. Quando falamos da glória de Deus, do que se trata? Eu vou me focar aqui em 2 aspectos da glória de Deus. 2 aspectos da glória de Deus. Anunciai entre as nações a sua glória. Em primeiro lugar, quando nós falamos da glória de Deus, glória significa brilho, esplendor, beleza. E há um texto bíblico que expressa bem essa qualidade da glória de Deus. Se você puder folhear a sua Bíblia, se não puder nesse exato momento, pelo menos acompanhe no livro do profeta Ezequiel. Dentre tantas, há uma, dentre outras passagens, mas não somente aqui, mas em Ezequiel, capítulo 1, verso 26 e 28. Ezequiel, capítulo 1, verso 26 e verso 28. Diz assim, falando de glória no sentido de brilho, esplendor, beleza. E por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele, e vi como a cor de âmbar, como aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima,
e desde a semelhança dos seus lombos daí para baixo, como a semelhança de fogo, e um esplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece das nuvens no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Está aqui é Ezequiel empreendendo o máximo esforço possível para definir, para explicar o que viu. O máximo de esforço para explicar o inexplicável. O máximo de esforço para definir o indefinível. O máximo de esforço para expressar o inexpressável, para dizer o indizível. Eu vi, era glória, era fogo, era brilho, era arco, eu vi, e entrava por dentro, e era brilho, era esplendor, eu vi. Olha, é difícil de explicar, mas eu vi, era assim. Esse era o aspecto da glória de Deus. Glória, brilho, esplendor, beleza. Repita comigo: glória, brilho, esplendor, beleza. Amém. Vocês estão conectados. Um outro aspecto da glória de Deus fala da sua majestade, da sua grandiosidade, do seu poder, da sua superioridade, da sua soberania. E um dos versículos que mais expressam isso, mas não apenas esse, nós encontramos em um outro profeta que vem antes, em termos de livros da Bíblia, Isaías, capítulo 6. Verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Mas a adoração não era para os serafins. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A visão é celestial, mas eles dizem: e toda a terra está cheia da sua glória. Há um outro sentido e significado de glória na Bíblia. É a glória, presença. Êxodo capítulo 40. Presença visível ou perceptível de Deus. Às vezes falamos no culto: eu estou sentindo a presença da glória de Deus. Porque a glória não apenas se vê, se percebe. Eu estou percebendo glória desde que cheguei aqui. E deixa eu dizer, eu percebi glória antes de chegar aqui. Êxodo 40, versículo 34.
É um estudo bíblico. O pastor Roberto anunciou ontem. Amanhã será a abertura da semana de missões com a primeira noite de estudos bíblicos. Êxodo 40, verso 34 e 35. Atenção. Depois que o tabernáculo foi erguido, tudo pronto, obra acabada, diz o verso 34. Então a nuvem que era a manifestação da presença e da glória de Deus. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Mas não foi a única vez que aconteceu isso. Quando nós lemos no livro de 1 Reis, capítulo 8, agora não mais em relação ao tabernáculo, mas ao templo edificado por Salomão. 1 Reis, capítulo 8, verso 10 e 11. Diz a Bíblia: e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então nós temos glória, brilho, esplendor, beleza, majestade, grandiosidade, poder, superioridade, glória, presença. Anunciar entre as nações a sua glória, a sua presença, a sua beleza, o seu resplendor, o seu brilho, a sua majestade, a sua superioridade. Anunciai a sua glória. Enquanto a gente anuncia a glória de Deus, Deus manifesta e revela a sua glória em nosso meio, em nossa vida, e na vida daqueles que são alcançados pela pregação do Evangelho. Mas existe uma terceira coisa além da salvação, da glória, que o Salmo 96 fala-nos que deve ser anunciada. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. As maravilhas de Deus são muitas, não dá para enumerá-las. Por exemplo, se nós fôssemos falar da maravilha, ou das maravilhas da criação, o Salmo 19, versículo 1, as maravilhas associadas à glória. Lembre-se dos serafins: a terra está cheia da sua glória. Salmo 19, verso 1: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Anunciar entre as nações a sua glória e as suas maravilhas. Deus é criador de todas as coisas. A natureza é obra das mãos de Deus. E a maravilha da criação deve ser proclamada e anunciada por nós, mesmo em contextos de idolatria. As maravilhas de Deus incluem não apenas a criação, inclui também a redenção. O ato de Deus salvar o pecador, de resgatar o pecador, e a própria natureza que sofre também por causa do pecado. E dentre essas maravilhas de Deus que deve ser anunciada além da criação, já vimos lá no verso 2, anunciar a sua salvação.
e anunciar a salvação que é em Deus, e anunciar que Jesus nasceu, viveu, morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, foi exaltado, glorificado e em breve voltará. Maravilhas de Deus que devem ser anunciadas entre as nações. Por fim, no Salmo 96, entre aquilo que deve ser anunciado, diz o verso 10: dizei entre as nações, o Senhor reina. Os ídolos não reinam, os homens não reinam como Deus reina, a razão não reina, a ciência não reina, as ideologias não reinam, o Senhor reina. Ele é o grande e único soberano do universo. Eu estou terminando. 2 versículos que falam-nos da soberania de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 2. Versículo 20 e 21. Sabe, isso aqui, atenção, isso aqui é uma declaração de soberania, ou uma declaração da soberania de Deus. Sabe onde esta declaração da soberania de Deus foi feita? Ela foi feita na Babilônia. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele reina sobre o tempo e sobre as horas. Ele é soberano sobre o tempo e sobre as horas. Ele remove e estabelece reis. Todo rei, todo governante, toda autoridade que ocupa uma posição de autoridade, só ocupa porque Deus permite que ela ocupe. Ou que Deus assim decida que ela ocupe. E todo governante e toda e qualquer autoridade só fica sentado no lugar e na posição de autoridade até quando Deus decide que fique. Porque Ele remove e estabelece reis. Apocalipse, capítulo 3. Conectados com a mensagem missionária, soberania de Deus, de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Anunciar entre as nações. Vou dar uma dica para você,
dentre outras, me veio à mente agora, creio que a parte do Espírito. Se qualquer professor, na escola ou na faculdade, te perseguir, te ameaçar, tentar te cancelar, porque você é crente, você não precisa entrar em confronto com ele. Só coloca no teu coração o seguinte: o Senhor reina. Já deu a hora. Quando eu olho daqui para aí, sabe o que eu vejo? Missionários e missionárias. Por fim, conectados com um compromisso missionário. Podemos ficar em pé? Já para vocês entenderem que de fato nós estamos caminhando, pelo menos para a conclusão da minha fala aqui. O pessoal da música ali, já está por ali. Atenção. Nós estamos falando da glória de Deus. Daqui a um pouquinho a gente vai concluir dizendo que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Anunciai, dizei entre as nações, proclamai. Alguém precisa fazer isso. E Deus conta conosco. Para que, atenção, Deus conta conosco para que a sua salvação, a sua glória, as suas maravilhas sejam contadas, sejam ditas às nações. Todas as que falamos aqui e tantas mais que poderíamos falar nessa noite. Alguns de vocês, como eu disse no início, serão vocacionados por Deus, chamados para serem missionários fora do Brasil. Outros serão chamados para ser missionário no sertão nordestino. Outros serão missionários no contexto que a gente chama de missões urbanas. Mas sabe o que é importante e o que eu gostaria de frisar aqui nessa noite na direção do Espírito? Não importa para onde o Senhor vai nos enviar ou para onde Ele nos chamará. A questão nessa noite é sobre a disposição em ir, em obedecer. O apelo que eu vou fazer é para todos e para alguns ao mesmo tempo. Vocês vão entender. Porque eu sei do desejo de vocês de servirem a Deus e eu creio que vocês amam a Deus. Mas eu quero concluir nessa noite com uma oração. E para essa oração eu vou fazer um apelo bem específico. Há pessoas que num culto como esse, e como o de amanhã, e como o de depois, serão mais impactadas que outras pela palavra. Há várias razões para isso. E o apelo que eu gostaria de fazer, ainda sem música, daqui a pouco a gente... você que entrou aqui nessa noite, adolescente ainda.
que já sente em si esse desejo intenso, essa inquietação de servir a Deus pregando a sua palavra, ensinando a sua palavra, levando a sua palavra. Há alguns aqui, rapazes e moças, que já sentem isso, essa intensidade. E todas as vezes que se fala nisso, há mais intensidade presente. E há coisas que acontecem na sua alma. Eu queria convidar à frente, entre vocês aqui nessa noite, aqueles que se sentem assim. Eu quero orar por vocês aqui hoje à noite. Alguém de grupo de louvor, uma menina, um rapaz ali. O Salmo 96. Dos versículos que lemos termina assim: dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor a glória, glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Adorai ao Senhor na beleza. Esses que estão vindo nessa noite declarando e professando que há algo no interior deles assim, que mexe, que inquieta, quando fala de missões. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jesus, nós estamos em pleno século 21. E aqui à frente, foca aqui na frente, isso, Abraão. Aleluia. E aqui à frente. Há adolescentes que estão dizendo: Jesus, Aleluia. conta comigo para a obra missionária. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.